Abra aí. Que dia que é hoje, irmãos? 14. Lição 14. Pega aí para a gente estar acompanhando junto. Eu falava no culto da tarde, quase 50 anos de pregação, o missionário coloca aqui, né? Tudo que ele aprendeu, todo o tempo que ele tem com Deus, para quê? Para nos ensinar, irmãos. E às vezes a gente negligencia isso, não damos muita atenção para aquilo que o homem de Deus, com toda a caminhada, com toda a experiência dele, adquiriu e quer nos passar. E a gente não investe tempo nisso, né? A gente investe tempo no serviço, a gente investe tempo no mundo lá fora. A gente estuda, a gente vai atrás de um serviço novo. Quem entra num serviço novo, numa área nova, ou abre até uma empresa nova, ela estuda, ela vai atrás para dar o melhor para aquela empresa, para dar o melhor para aquele serviço. A gente estuda, a gente faz faculdade, a gente faz graduação, pós-graduação, faz mestrado. Para quê? Para aprender, né? Para dar o melhor para o nosso patrão, para a nossa empresa, até para a nossa família. E para Deus? O que você tem dado para Deus? Ah, ministro, eu já vim no culto, você quer mais? Eu não quero mais. Mas Deus, às vezes, está precisando mais de mim e de você. Amém? Deixa todo mundo pegar aí. Lição 14. Vamos acompanhar, irmãos? Acompanhe aí, para a gente fazer a leitura. Ele começa nos dizendo assim: anteriormente, vimos como em uma sinagoga de Cafarnaum, um espírito imundo não pôde resistir ao Salvador, e exclamando em alta voz, teve de deixar a vida que possuía, quando se deparou com a soberania dos reis. Ah, que temos conosco contigo, Jesus Nazareno. Vieste a destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Lucas 4:34. Até os demônios reconhecem a autoridade de Jesus. Ele continua dizendo: a vitória de Cristo contra a morte e o império das trevas torna-nos também vencedores. O peso do pecado que o diabo lançou sobre a humanidade por causa da desobediência de Adão no jardim do Éden foi deixada para trás. Aquele que aceita Cristo como Salvador e Senhor não pertence mais ao inimigo, pois passa a fazer parte do reino de Deus. Satanás não pode tocá-lo nem gerar sofrimento algum em seu viver, porque Jesus tomou sobre si toda a angústia. Isaías 53, 4 e 5. A autoridade sobre os espíritos imundos nos foi outorgada por Cristo no Calvário. Se pela fé tomarmos posse dela, faremos obras ainda maiores do que as de Jesus. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. João 14, 12. A pérola do dia: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e faz o que, irmãos? Estremecem. Tiago 2, 19. Amém, irmãos? Nessa passagem, o missionário deixa bem claro: quem tem medo aqui de Satanás? Se manifestar um demônio, tu faz o quê? Eu corro, ministro? Não, irmãos, Satanás está derrotado. O diabo já está debaixo dos nossos pés. A gente não tem que ter medo do diabo. Nós temos que ter medo de errar, de falhar, de não obedecer, não é verdade? Porque o inimigo está derrotado. A Bíblia está falando aqui que ele já colocou, o Senhor já colocou ele debaixo dos nossos pés. Ele não pode mais fazer nada conosco. Mas, ministro, você não pode, por que tanta coisa dá errado? Por que a minha vida não vai? A minha família está igual faz mais de 10 anos. A gente vai estudar um pouquinho sobre isso, amém? Vai ser rápido, prometo para os irmãos. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 13, versículo 24. Mateus, capítulo 13, versículo 24. Passagem bem conhecida. A gente vai estudar uns ponto a ponto aqui, que Deus vai nos dar entendimento. Irmãos, hoje em dia tá fácil pregar para os crentes? Tá ou não tá? Vocês pregam lá fora? Quem prega lá fora para os irmãos em casa? Alguém prega? Ninguém prega, irmão? Para sua família? Não? Tá fácil pregar para os crentes hoje? Tá muito fácil não, né? Tudo que se fala, não, eu já sei. Eu conheço. Eu sou conhecedor da palavra. Não tá assim? Você abriu qualquer tópico, qualquer parte, falou: ministro, faz muitos anos que eu estou na igreja, olha, eu sei, eu conheço, eu entendo, só que o fruto não mostra isso, né?
Só a boca, só o achismo, só a vontade. O fruto não aparece, irmãos. Temos que tomar cuidado. Satanás está derrotado, está amarrado, está debaixo dos nossos pés, mas depende da ocasião que aparecer, que manifestar. Metade dos crentes não expulsa, outra metade corre. Aí fica difícil, né? Isso que ele já está derrotado. E a Bíblia nos traz aqui, irmãos, vai trazer para nós o que o Senhor quer fazer na nossa vida. Essa passagem, essa parábola mostra a vontade do Senhor para a nossa vida. Ele quer que você cresça, irmão. Ele quer que eu cresça. Ele não quer ver a gente da mesma forma que a gente estava 10 anos atrás, 1 ano atrás, 5 anos atrás. Primeira vez que você veio para a igreja, o que mudou? O que você aumentou? O que você cresceu? No natural e no sobrenatural. Porque muita gente vem para a igreja atrás do quê? Diz, eu preciso de uma bênção. Eu quero que a minha esposa venha para a igreja. Eu quero que o meu marido venha para a igreja. Eu quero que meus filhos venham para a igreja. Depois, irmã, que você conseguir essa bênção, você faz o quê? Aí eu não preciso mais vir na quarta-feira, né, irmão? Já consegui a bênção, vou fazer o que na quarta? Não, irmãos, nós vamos falar sobre isso. Tem gente que já podia ter deslanchado, avançado, está lá na frente, está parado. Tem 10 anos de crente, mas está no primeiro ano ainda. Às vezes já está até pregando. É ministro, né? Pastor, obreiro, mas está lá atrás, ainda está paralisado. Não avançou o tanto que Deus queria que ele avançasse. E essa parábola vai nos explicar um pouquinho por que isso está acontecendo com você e comigo. Por que isso está paralisando a vida de muito cristão hoje em dia? A gente corre, mas nunca alcança. A gente vai, mas está sempre no mesmo lugar. Muda de cidade, muda de estado, muda de país, mas continua a mesma coisa. Olha o que fala em Mateus, é bem conhecido, mas a gente vai pegar passo a passo aí. Mateus, capítulo 13, versículo 24. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem ao homem que semeia boa semente no seu campo. Versículo 25. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Esse retirou-se. Só isso aí, por um instante. Fecha os olhos um momento. Só um momentinho. Senhor, meu Deus e Pai, eu te peço, nos dá, Senhor Jesus, revelação da sua palavra. Pai, faça-nos, ó Pai, o teu Espírito Santo nos dê, Senhor Jesus, o conhecimento para que a gente entenda, Pai, e possamos sair daqui nessa noite, não como saímos nos outros tempos, em outras horas, Pai, mas sair daqui entendendo a sua palavra no nome de Jesus. Amém? O que ele fala aqui, irmãos? Nós estamos na terra do agro, capital do agronegócio. Ele fala, ó, o reino do céu é semelhante ao homem. Ele saiu semear. Todo culto, quantos cultos você já veio na igreja da graça? Fora outras igrejas. Aqui nessa igreja, irmãos, todo culto é plantado uma semente, uma palavra. Toda vez Deus vai te dar sim uma semente. E nisso para mim não está dando, às vezes você não está escutando. Mas dar é dado. Toda vez é dado. Quantas sementes você já recebeu? Quantos frutos essa semente já deu no seu coração? Fala, ministro, não está dando muita coisa não, porque eu venho segunda, venho quarta, venho sexta, venho domingo, e até agora não vejo mudança, irmãos. Porque ele está falando aqui, ele está colocando para nós aqui, ó, vai ser semeado. Ele saiu sim, ele saiu a semear. A Bíblia fala que o reino dos céus já é chegado a nós, não vai chegar. Estou esperando, ministro, está esperando o quê? A Bíblia fala que o reino dos céus já chegou. Se nós estamos nesse reino, ele coloca essa parábola dizendo, o reino do céu é semelhante, olha, vai acontecer assim, vou te dar uma semente. Você vai fazer o que com essa semente? Vai plantar? Vai regar? Vai fazer ela crescer? Aqui a gente está na capital do agro, tem o que? Soja. Quem planta soja, colhe soja. Quem planta milho, colhe milho. Quem planta algodão, colhe algodão. Quem não planta nada? Não colhe nada, irmãos. Mas no reino de Deus não funciona assim. Hoje você vai sim receber uma semente para crescimento. Por que não estamos crescendo? 25. Leia aí, irmãos. Coloca o 25. Está na tela aí, né? Consegue enxergar? Então leia. Mas dormindo os homens, veio quem? E fez o quê? Você já viu, olhou para uma pessoa, você sabe que tem alguma coisa errada, mas você ora, nunca manifesta nada, não sai nada? Hoje Satanás, irmãos, não está... Antigamente, lembro quando comecei na igreja, manifestava ali um demônio e falava, o que você veio fazer? Vim acabar com o casamento, vim pegar o filho, vim pegar a filha, vim tirar ela do serviço. Hoje em dia, nem para começar, nem está acontecendo muito. Por quê? Olha lá o que ele fala. Ele semeou e fez o quê? Foi-se embora, né? Você recebeu pregação agora, vai receber uma aqui, já recebeu uma na quarta passada. O Senhor vai falar o seu coração. Mas o inimigo fala, não é bem assim não. Às vezes está falando agora, aí no banco mesmo. O que é esse joio, irmão? A gente sempre trouxe
no meio da igreja, povo que está no meio da igreja, mas não é de Deus. Mas às vezes está dentro de nós, irmãos, esse joio e esse trigo, essa semente que é para você crescer, para você avançar, que Deus está te dando agora, não vai dar depois, já deu agora, essa é agora. Na segunda-feira você recebeu uma, hoje você vai receber outra. E às vezes, irmãos, a de segunda já morreu. Por quê, ministro? Porque a Bíblia fala o seguinte, olha, o inimigo está olhando também, ele não vai deixar desse jeito. Hoje ele quer almas, ele não está querendo só o casamento, o seu filho, o seu serviço, a sua vida financeira, ele quer a sua alma. Aqui em Sorriso, esse dia a gente saiu para passar num velório, chegamos lá, tinha 3. Vocês sabiam? Vocês sabiam que tinha 3? Vocês passam direto lá? Porque ele quer a alma, irmãos. A gente está vindo aqui, eu quero só que meu filho largue um vício, estou na campanha aqui, na fé. Vai largar o vício e depois vai para onde? Vai largar esse vício, vai fazer o quê? Vai para o céu? Não, eu estou aqui hoje na quarta-feira porque eu quero o meu esposo aqui comigo, porque se ele não está aqui, se a minha esposa não está aqui, ele está atrás de outra mulher na rua. E depois que ele vir para cá, você vai fazer o quê? Para manter esse casamento dentro dos padrões de Cristo, para manter essa família dentro de Cristo. Não, depois que ele vir, largou, não está mais no boteco, a gente já pode até começar a mesclar, né? Um dia a gente vem, outro dia a gente não vem, não vai conseguir nada, irmãos. Toda palavra é boa para edificar, para fazer crescer, para fortificar, e toda vez o Senhor está nos dando essa boa palavra. Mas o que acontece? Presta atenção na primeira parte do Mateus 13, 25, que está aí na tela. Mas fazendo o quê? Dormindo quem? Deus não dorme, né? A gente fala, guarda de Israel não toscaneja, guarda de Israel não dorme, mas os crentes dormem até no culto, né? Volta e meia tem que falar, mas e não é de hoje. Estava vendo o culto no missionário 20 anos atrás, tinha gente dormindo lá. Oh, meu Deus, faz 20, 30 anos o pessoal continua dormindo. O que acontece, irmãos? O que entra quando você dorme, quando você não vigia, quando você não presta atenção, quando você não dá crédito para o pregador, quando você não gosta do ministro, você não gosta do pastor, você não gosta do obreiro. E às vezes, irmãos, a palavra está sendo pregada, a bênção está ali, mas você não gosta da pessoa, você descarta a sua bênção porque você não gosta de outro. Que coisa irracional e ilógica, né? Você faz a sua família sofrer porque não gostei do ministro, não aceita essa palavra. O problema é seu. É você que vai perder, não é o ministro. Desculpa a expressão, a minha esposa fala que eu sou muito grosso, muito, como é que ela fala? Eu digo cavalo, que é mais fácil de entender, né? Mas ela tem uma palavra mais bonita, mais grosseiro, né? Não tem que ser mais refinado na palavra. Eu falei, eu vou trabalhar nisso, calma que eu chego lá. Ela fala muito cavalo. Mas não é, irmãos, é uma forma simples para que a gente entenda. Porque o inimigo está atrás, sim, do seu casamento, sim, da sua família, mas acima de tudo ele está atrás da sua alma, não mudou nada ainda. E ele sabe. A gente leu aqui que o diabo, ele sabe que existe Deus, ele crê em Deus e chega e estremece. Tem crente que treme quando fala de Deus? Tem não, né? Será que tem ainda? O diabo estremece. Por quê? Onde que ele estava antes de cair? Lá no céu. Quem criou esse anjo que depois na desobediência virou o diabo? Deus, ele conhece Deus, ele esteve com Deus, ele viu Jesus indo lá e derrotando ele, e ele sabe, irmão, que o tempo dele está acabando, e a gente não está se atentando a isso. Ele está passando, está levando gente, está tirando da igreja, está tirando de dentro de casa, para quê? Que é a sua alma, irmãos. Não, ministro, mas eu só quero o casamento, só quero a família, hoje é quarta-feira da família, eu só quero que livre do vício e a alma. O que você vai fazer com a sua alma, nem a dos outros? Porque a gente sempre quer para o outro, vim buscar pela minha casa, vim buscar pela minha família. Mas se você já se analisou, se Jesus falou, ó, vamos, você vai para o céu? Fala, não sei, já ficou. Não pode ter dúvida. Eu sempre falo, salvação não pode ter dúvida. Esse dia minha esposa perguntou, a gente estava falando de família, vamos falar de esposa, né? Ela tá ali, depois ela fica brava, quer me bater em casa. Não adianta. Quanto mais ficar bravo, mais eu falo. Quanto mais se achar ruim, mais eu venho. Então não adianta ficar bravo com o ministro, meus irmãos. Ela falou, mas você tem certeza, se voltar agora você vai? Né, arrogância? Eu falei, não, é Jesus mesmo, eu vou. Você vai? Eu falei, eu vou também. Então pronto, acabou, vamos embora, né? Pra gente fazer o que aqui? É para isso, irmãos. Só que temos que tomar cuidado, que a gente quer crescer, e Jesus quer que a gente cresça, Jesus quer que a gente avance, Ele quer que a gente tenha saúde, que a gente vá bem, que a gente prospere, que a gente tenha tudo isso. Mas tem o nosso inimigo, aquele excomungado, que sempre é trabalho chamado Satanás, que ele passa, irmão, e lança só essa mentira. Ele falou tudo isso? Eu acho que não dá não, hein? É no teu caso, no caso do vizinho até dá, mas no seu não dá não. Ele joga a sementinha e tchau. Aí você ora, coloca a mão aqui, ora, não tem resultado, porque, irmãos, está dentro do coração, está aqui na nossa mente. A Bíblia fala renovar a nossa mente, renovar o entendimento, renovar a nossa vida, irmãos, da onde? Com a palavra. É fácil renovar? Lá fora está dizendo os diagnósticos em volta, dizendo tudo ao contrário, você dizer vai dar certo? Não é fácil, irmãos. Às vezes o filho sumiu, você sabe, 2, 3 dias, você não sabe onde ele está. É fácil dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Você chega e fala, nessa poltrona aqui vai estar minha esposa,
meu marido, meu filho, meu neto, aquele que você está buscando? Você chega e determina, chama a existência aquilo que não existe como já existisse, para que a palavra se cumpra. O que é isso? É a Bíblia. Isso é semente, semente que eu tenho certeza que a maioria aqui já é antigo de igreja, né? Conhece, mas às vezes eu e você não fazemos e reclamamos, dizendo, não, Senhor, não é bem assim, não, Senhor, não estou conseguindo, não, Senhor, mas também o pastor está aí, não, Senhor, já não bastava o pastor, agora vem o ministro. Não, irmãos, é minha culpa, é sua culpa não estar dando resultado, é nós que não estamos guardando essa semente. O Senhor nos fala hoje, quero que você cresça, quero que você avance, mas preste atenção, dorme não, pelo amor de Deus, fica acordado, não só aqui, mas lá fora também, porque vai passar o inimigo, vai tentar semear, vai tentar matar, vai tentar roubar, vai tentar destruir. A minha esposa sempre fala, a passagem de João 10:10, que fala, o ladrão não vem o quê? Matar, roubar e destruir. O que ele rouba primeiro? A sementinha, né? Como é que ele mata? Jogando outra no lugar. Você já viu na plantação de soja, onde tem um soja bonito, mas tem um pezão de amargoso do lado? Você não sai nada, nem colher, você não consegue colher naquele lugar direito. Por quê? Ou abafa ou mata. Tem bênção que Deus te deu, que em vez de você desfrutar, já começou a te dar trabalho. Às vezes você conseguiu uma casa, um carro, uma família, não é uma bênção? Está indo bem ou está te dando trabalho? O emprego não é uma bênção? Está indo bem ou está te dando trabalho? A empresa não é uma bênção? Está indo bem ou está te dando trabalho, irmãos? Porque às vezes nós recebemos a bênção, recebemos a semente, mas passou ali um excomungado, jogou a sementinha e está tentando nos destruir. Amém? Entendendo até aqui? Vamos correr para a gente não perder tempo aí. Continua lá no versículo 26. 26 fala o seguinte: e quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque tem então joio. 28, ele disse, um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, quer pois que vamos e arrancá-lo? Só até aí, irmãos. Presta atenção na parte B do versículo 27. Coloca aí na tela para a gente, fazendo um favor. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram, Senhor, não semeamos tu no teu campo boa semente? Porque tem então joio? Já perguntaram para você? Por que você é crente? Sou. Por que a sua família não vai na igreja? Pergunta ou não pergunta? Você dizima, dá o dinheiro para o pastor lá, oferta? Por que você não tem dinheiro? Não mudou muita coisa. Falou assim, você não plantou boa semente lá? Tem joio lá. Tá legal não. Tá aí na igreja? Tô. Por que a tua família é desse jeito? Por que a tua saúde é desse jeito? Tem joio lá, irmãos. Não durma, preste atenção, não no ministro, na palavra, nas nossas atitudes. Para quê? Para não precisar chegar nesse ponto. Quantos de nós, quantas vezes você não vai na igreja? Você não é crente, não? Por que está acontecendo isso? Por que você não ora aí para essa doença sumir de uma vez? Acontece ou não acontece, irmãos? Às vezes o joio já passou do trigo. Às vezes o joio está abafando o trigo. O que é isso, ministro? A fé está acabando. O problema está sendo maior. A gente não está conseguindo superar isso. Por quê? Porque a gente até vem no culto, mas nunca presta atenção. Vocês conseguem saber o que eu estou pensando aqui agora? Eu consigo saber o que você está pensando aí agora? Quem é que sabe? Deus sabe, e é isso que Ele requer de nós. Não aparência, mas um coração sincero, uma vida sincera diante dele, irmãos. E é isso que a Bíblia está falando, olha, porque essa má semente, esse joio, não vai ser só plantado na igreja, que é plantado, às vezes, em vez de ajudar a igreja, mais atrapalha do que ajuda. Mas aqui dentro de nós também está sendo plantado. Todo culto, boa semente está sendo plantado, mas abra os seus olhos espirituais, porque ele vai tentar tirar essa semente e falar, não, tu não consegue, não é desse jeito, no seu caso, essa doença já é muito avançada, eu tenho lá no Mário Rai, tem um povo que já é mais avançado de idade. Esses tempos estão me dando trabalho. Fala, não, é tudo doendo, mas é a idade. Eu falei, que idade? Quantos anos você tem? Essa perna dói por causa da idade, faz duas, né, na mesma idade? Então não pode, não pode só uma doedão. Nasceu primeiro, né? Tem que ter as duas boas. O que a Bíblia fala? E é difícil, irmão. Por quê? Porque sai do culto, lá fora tem alguém dizendo, não, é da idade. E acredita mais no que o outro fala, mais no joio do que no que a palavra diz, irmãos. A Bíblia fala, se vem na segunda-feira, você vai prosperar, você vai conseguir, vai mudar essa história. Você sai lá fora, não, mas aqui sorrir é difícil. Que é caro demais, gente, daqui não dá não. Pronto, acabou. Foi semeado o joio ali, acabou. Toda essa pregação que foi feita aqui, toda a consagração que o pastor fez, o jejum que o ministro fez, as orações que fez, numa palavra, irmãos, você deixou entrar. Às vezes naquele momento não manifesta, mas vai crescer. E a hora que crescer, vai aparecer. Continua que a gente vai entender melhor. Versículo 29 agora, coloca aí pra gente. Versículo 29. Porém ele disse, não. Volta o 28 primeiro.
E eles lhe disseram: o inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? 29. Porém ele disse: não, para que ao colher o joio não arranques também o trigo com ele. Só até, irmão. O que o Senhor falou? Vai arrancar o joio? Não, vai crescer. Então, presta atenção, olha para o seu irmão e diz: irmão, se tu não prestar atenção agora, o joio pode crescer. E não vai ser arrancado logo, porque vai ter que crescer os dois juntos. Pode crescer a bênção, mas também pode crescer a maldição. Lembra que eu falei no começo? Você teve uma família para quê? Para ser uma bênção, mas não está sendo. Deus te deu um serviço para quê? Para ser uma bênção, mas não está sendo. Cresceu os dois juntos. Quando? Agora. Porque as outras sementes, irmãos, lançadas lá atrás, às vezes você vai ver só na frente. Deus te deu um filho, uma filha para quê? Para ser uma bênção. Mas durante essa caminhada você fez o quê? Como é que você ensinou ele? Não, ministro, eu ensinei ele, vai ser advogado, vai ser juiz, vai ser doutor, vai para o céu ou não? Porque juiz pode ir para o inferno, advogado pode ir para o inferno, doutor pode ir para o inferno, pode ter mestrado, pode ter doutorado, e mesmo assim para o inferno, irmãos. A gente não cria eles para ser o quê? Filhos de Deus, servo de Deus. A gente quer que ele vá bem. É errado, mas não, a gente tem que lutar com todas as forças para que ele seja assim, um bom médico, um bom advogado, um bom doutor, e vá para o céu, que é o principal, irmãos. Esse tem que ser o nosso objetivo. Mas gastamos todo o nosso tempo, toda a nossa energia em algo lá fora. Quando sobra um pouquinho, aí é para Deus. Sobrar um tempinho aí para Deus. Eu já fui ministro, eu tenho 3 cultos na semana, já fui em um, os outros 2 vou pular, deixa para depois. Aí você quer chegar diante de Deus: Senhor, me socorre, vai socorrer. Talvez o socorro, eu até postei esses dias atrás, o socorro de Ana, irmãos, não estava em casa, estava no templo, estava na igreja. É preciso vir tantas vezes na igreja? Pergunta para o Paulo, para o João, pergunta para os apóstolos, né, para os discípulos que estavam direto no templo, mesmo tendo conhecido Jesus, estado com Jesus, não estavam toda hora no templo, porque tem bênção que você vai receber aqui dentro, irmão, não é lá fora. Mas eu oro em casa, ministro, continua orando. Você recebeu? Não, vai continuar lá e não vai receber, irmãos, porque é aqui onde tem homem de Deus, tem mulher de Deus, que Deus colocou neste lugar para te abençoar, para você esmoba, você vai atrás de outra pessoa, você vai no Facebook atrás de outros pregadores, sendo que você tem alguém aqui para te alimentar. Você fica aqui, mas lá você está em outras redes, você está atrás de joio, porque a tua bênção está neste lugar, não está lá fora, amém? Vamos continuar aqui, está terminando essa parte aqui. Versículo 30, vamos ler novamente. Deixa crescer ambos juntos até a ceifa, por ocasião da ceifa direis ao ceifeiro: colhei primeiro o joio, atai em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Ministro, como é que eu faço para essa semente frutificar? A situação já está ruim, não está dando certo, irmãos. Tira o joio, tira aquilo que se atrapalha. É difícil, às vezes é só uma oração, com sinceridade. Fala: Senhor, errei, falhei, eu quero crescer, estou cansado de esquentar o banco aqui já, toda vez esquenta, até sento no mesmo lugar, já faz tanto tempo, no mesmo lugarzinho, não quero mais, Senhor, eu quero mudança, eu quero adiantar, eu quero ir para frente, eu quero crescer, irmão, e o Senhor vai começar a nos dar essa bênção, amém? Para a gente entender melhor, vai lá no começo, Gênesis capítulo 12. Aqui vai ficar bem claro, Gênesis capítulo 12, início da Bíblia, Gênesis capítulo 12, passagem bem conhecida também. Gênesis capítulo 12, aqui vai dar para a gente entender melhor. Aí eu encerro aqui, irmãos. Diga amém. Graças a Deus. Vocês não gostam de mim não, né? Brincadeira, irmãos. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Olha o que a Bíblia fala aí. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Versículo 2. Fazer-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás o quê? Abraão, pai da fé. A gente tem Abraão como pai da fé, né? O que ele recebeu aqui? Palavra, semente. Para quem? O pai da fé, irmãos. Para aquele que nós hoje temos exemplo de fé, não é verdade? Quem se julga maior que Abraão aqui, tem mais fé que Abraão? Alguém tem? O que acontece, irmãos, com essa bênção que Deus deu, essa semente que o Senhor deu para Abraão? Passa-se o tempo tem sido inimigo de muitos de nós, cristãos, crentes também, né? Tem os dois.
Por quê, irmãos? Porque passa o tempo e você não recebeu. Você vem aqui hoje na quarta-feira e você quer o resultado amanhã. Falou, Senhor, hoje eu vou lá, coloquei o nome do vice. Amanhã eu já quero o resultado. Mas para chegar desse jeito, essa situação dentro da sua casa, foi do dia para a noite? Não, ministro, demorou aí 10, 15 anos. Aí você quer do dia para a noite que Deus, você quer um gênio da lâmpada, você não quer Jesus, né? Que é um que resolve. E se ele resolver, irmãos, neste momento, você nem crente não consegue mais ser. Tem pessoas que Deus teve que deixar. O que ele falou? Deixa crescer junto. Deixa o problema crescer mais aí. Não arranca agora não. Porque se eu arrancar agora, ele vai achar que a vida do cristão é de qualquer jeito. Você vai levar desleixado. Você vai levar... Não, outra vez eu tinha um problema pior. Eu só vou lá, depois eu faço uma oração. Vai se resolver tudo. Não. Às vezes o Senhor tem que deixar crescer. Porque não é vontade de Deus que você sofra, não. Mas às vezes Ele vai ter que deixar você passar por dificuldade. Porque a gente está no momento que a peneira do Senhor já começou a peneirar. Para quê? Para te levar para o céu. A gente quer céu? Não, a gente quer bênção. A gente quer multiplicação. Eu quero peixe, eu quero pão. Eu quero que o Senhor abençoe a minha casa. Mas a sua família, irmãos, se você chegar no céu sem a sua casa, sem a sua família, que é o seu bem maior, o seu bem mais precioso, é isso que o Senhor nos chama a atenção. Eu quero que você cresça, mas eu quero que você vá com a sua casa, com a sua família. Essa é a intenção. Ele plantou aqui uma semente no coração de Abraão, deu uma palavra, deu uma promessa. O que aconteceu? O tal conhecido Abraão, pai da fé. Gênesis, aí mesmo em Gênesis 16, capítulo 16, versículo 16. Gênesis 16, versículo 16. Bem conhecida também, mas preste atenção aí que a Bíblia nos fala. E era Abraão da idade de 86 anos quando Agar deu a Ismael. Versículo 17. Sendo, pois, Abraão de idade de quantos? De 99 anos, apareceu-lhe o Senhor a Abraão e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença, é o quê? Perfeito, né? Tá que a gente está andando perfeito, irmãos? Quanto tempo ficou Abraão sem ouvir a voz de Deus? Quem lembra? Calcula aí, irmãos. 86 até 99. Quem que é bom de matemática? 13, né? Vocês não gostam, né? Por isso que não falou. Preconceito não, irmão. Olha o joio aí. Por que que ficou todo esse tempo? Lembra que a gente viu lá que tem que crescer os dois? Tinha que crescer os dois? Quanto tempo? Por que isso, ministro? Tempo de Ismael crescer. Não era para Abraão atentar à voz de Sara. Vocês conhecem a história, se não acompanha em casa, lê em casa, estuda em casa. Era o tempo, irmãos, de Ismael crescer. Por que que Ismael tinha que crescer? Porque Ismael tinha que ser despedido, não poderia estar junto com Isaac. Por que que Abraão passou por esse silêncio? Por que que você passa por um silêncio? Às vezes você fala, eu venho, mas não entendo. Eu oro, mas não sei por que, ministro, está acontecendo isso. Eu acho que é o pastor que não se consagra. Eu acho que é esse ministro que não resolve. Não, irmãos. Lá atrás, plantado o joio, o Senhor falou, se eu tiro agora, ele nem volta na igreja. Se eu tiro agora, ele não vai conseguir andar de fé em fé, ele não vai vir parar aqui no céu. E a principal preocupação do nosso Senhor é com a minha alma, ainda é com a sua alma, é com a alma do seu filho, da sua esposa, da sua casa. Ainda é a preocupação maior do Senhor. Ele fica esses 13 anos em silêncio, porque, irmãos, tempo de Ismael crescer. Onde está isso, ministro? Aí em Gênesis mesmo, capítulo 21, versículo 8. Vou pegar só uns pedacinhos e a gente vai fazer a nossa oração já. Gênesis capítulo 21, versículo 8 em diante. Gênesis capítulo 21, versículo 8 nos conta o seguinte: cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Versículo 9, e viu Sara, que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. 10, e disse a Abraão, deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho Isaque. Só até aí, irmãos, segura aí pra gente, fazendo um favor. O que o Senhor está falando? Resolvendo um problema que começou lá atrás por causa de Abraão mesmo. Ele tinha palavra, tinha semente, Deus não queria o crescimento? Tinha. Às vezes o problema que você está enfrentando aqui, irmãos, não é culpa de pastor, de obreiro, não é culpa de ministro, não é culpa da igreja, não, é culpa sua. Ela não fala isso, eu queria que o Senhor falasse outra coisa. Não tem, irmãos, a maioria dos nossos problemas são culpa nossa, e o Senhor dá a palavra. Ele dá a palavra hoje, Ele te deu a palavra na segunda, Ele te deu a palavra no domingo. Para quê? Para você crescer. Ele queria que o Abraão fizesse o quê? Que Abraão deslanchasse, que fosse uma grande nação, e o Senhor assim fez. Agora olha para o irmão do lado, para a gente encerrar e diz, irmão, dá glória a Deus, porque o nosso Deus transforma maldição em bênção.
E ele faz, irmãos, ele dá a promessa mesmo para Ismael, fala, ó, vai ser uma grande nação, vou fazer dele também uma grande nação, mas a promessa está com Isaac, você vai ter que despedir, você vai ter que retirar ele, irmãos, não passe por problema lá no futuro, por quê? Porque hoje você não aceita a palavra, porque hoje você não se conserta, você está vendo o problema hoje, lá de trás, mas Deus dá uma oportunidade, primeiro, de desfazer esse mal, de abençoar, quando? Agora, porque amanhã não sabemos se estaremos aqui ou não, e é no hoje, é no agora, é no já, você vai ver sempre o Senhor falando, hoje te ordeno, hoje te mando, se hoje fizeres, hoje coloco diante de ti bênção ou maldição, nós que escolhemos qual caminho seguir, não é Deus que vai ficar toda hora, não, vem cá meu filho, vem cá, ele leva às vezes, porque a Bíblia também fala de crescimento, né? Qual que é o crescimento? Primeiro confissão de fé, batismo nas águas, depois batismo do Espírito Santo, sei que tem muito tempo de igreja, batismo do Espírito Santo é necessário até para você entrar no céu, porque o que você está fazendo tanto tempo no banco dessa igreja, se o Espírito Santo não desceu sobre você? Então temos que buscar, temos que se atentar, temos que ver se o joio não está crescendo aí, porque depois do Espírito Santo em nós, temos que manter esse Espírito em nós, colocando lenha todas as vezes, orando em línguas, falando com o Senhor, para essa chama manter acesa, para não passar por essa situação, o próprio pai tem que despedir o filho, o próprio pai tem que retirar o filho, para que a promessa do Senhor se cumpra, mas o nosso Deus ainda é aquele que transforma maldição em bênção, e nessa noite Ele te dá uma palavra nova, para te abençoar, para fazer você crer, para fazer você segurar, para quê, ministro? Para você crescer, Ele quer que você vá bem, Ele quer que você prospere em todas as áreas. Já está acabando o tempo aqui do ministro, só para a gente encerrar. Jeremias 29, 11. Você falou que ia encerrar no outro versículo, ministro. Mas falta só mais um, agora vai. Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11. A gente está falando sobre pensamento, sobre crescimento, e tudo isso, irmãos, ou vai aflorar ou vai morrer aqui dentro de nós. Se aflorar aqui dentro, vai dar resultado lá fora, mas se morrer aqui dentro, se o joio crescer mais, se o joio abafar o trigo, não vai acontecer nada. Aí você vai passar a vida toda vindo e voltando aqui e corre o risco nem para o céu ir. Não, ministro, então não vem mais, aí que você vai mesmo, aí que não tem mais jeito. Irmãos, é sério, a salvação é séria, a bênção é séria também, porque o Senhor quer que a gente viva bem. Que pai quer ver o filho mal? Que pai quer ver o filho doente? Que pai quer ver o filho sofrendo? Não existe isso, a não ser que seja um mau pai, uma má mãe, não é verdade? Mas não é isso que Deus quer para nós. Olha aqui que fala Jeremias, capítulo 29, versículo 11, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o que, irmãos? Quem espera? Deus ou você? O que você espera, irmãos? O que você espera nesse culto? O que você espera da sua família, do seu serviço, dos seus negócios? Qual que é o pensamento que está aqui? Você vai ter exatamente o que você está pensando aqui. Se não renovar isso aqui, não adianta nem ficar orando, irmãos. Tem que renovar aqui, tem que renovar aqui. Para quê? Porque ele está falando para dar o fim que você espera. Você espera o quê? Você espera o que de Deus? Você espera o que de Deus para a sua família? Que você vá bem, que você cresça? Você espera o que? O propósito que Deus tem na sua vida? Não, ministro, eu acho que não vai dar certo. Então já não vai dar certo, já para de orar. Não perde tempo não, vai fazer outra coisa. Não, eu creio que Deus vai me levantar, Deus vai me fazer crescer. Fica de pé para a gente fazer a nossa oração e encerrar? Não vamos perder tempo não, aqui eu falei que essa primeira parte ia ser rápida. Eu não creio que Deus vai me levantar, que Deus vai me prosperar, que Deus vai fazer a diferença na minha casa. Fique sentado, porque daí não adianta nada, né? Mas você que crê, você que quer, fica de pé, vamos unir a fé. A Bíblia fala, o pastor pregou aqui, tem pregado, onde há união, onde há concordância. Eu creio e vou ligar no céu. Se você crê também, a gente liga no céu. O quê? Não sei o que você veio buscar aqui essa noite. O que você veio buscar? Eu creio que Deus abençoa, eu creio que Jesus está vivo, eu creio que Ele vai voltar e eu creio que Ele quer nos abençoar na noite de hoje. Amém? Feche teus olhos, vamos falar com o Senhor.